Todo ator é um ser político, todo cidadão é um ser político, quer queira, quer não. Vamos falar sobre isso hoje? O ator lida com o público, então toda profissão, toda atuação que lida com o público, que lida com as outras pessoas, é política também. Eu, pessoalmente, sempre tive até uma rejeição em relação a esse termo política, porque meu pai é político, eu sou filha de político, então eu sempre lidei com política em casa e, coincidentemente, acho que isso foi uma coisa boa para a minha formação, mas meu pai é de um partido diferente da minha mãe. Então, um lado da minha família sempre teve um tipo de visão política diferente do outro. Então, esse encontro de duas visões diferentes, para mim, foi bom, porque me trouxe uma consciência política de que política é também arte do encontro. E como isso faz parte da nossa essência enquanto atores, enquanto artistas, porque o tempo todo a gente está lidando com formas diferentes de ver a vida, com formas diferentes de expressão, de inspiração, de integração de opostos, porque sem considerar a integração de opostos, a arte não existe, né? A arte é justamente este encontro expresso em beleza, expresso em comunicação, né? O encontro de opostos de várias formas. Então, falar de política é uma coisa importante pra gente. Você gosta de política? Eu, pessoalmente, não sei se eu gosto, mas acho que é necessário. Então, o ser artista, naturalmente, envolve um processo de lidar com o outro, no sentido do coletivo. Então, como é que começou essa coisa de política? Né? A política, da forma como a gente conhece atualmente, a política ocidental, teve o seu princípio na Grécia, mais ou menos no século VI a.C., quando nasceram várias sementes de vários tipos de conduta social, de manifestação social que a gente tem hoje, como a própria política, a democracia, o direito, pouca gente sabe, mas as sementes do direito enquanto leis que regem a sociedade nasceram nas primeiros encontros, primeiras organizações de teatro, dos festivais de teatro, do conceito da polis nas cidades gregas, mais ou menos nesse século VI, que foi um século riquíssimo antes de Cristo. Então, quando Aristóteles deu a primeira definição de política, ele definiu como uma ciência que lida com o princípio da felicidade, tanto individual, e aí implica ética, como coletiva, que ele identificou como uma política relacionada à polis, realmente, né? E eu gosto muito da língua portuguesa, então eu sempre faço algumas referências com a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é nossa raiz, é nossa matriz. Então, a política, né, eu lido como, eu faço a referência como ética da polis. E aí é uma questão, porque ética em si já é uma questão, né? Como é que você vê ética? Para o ator, para o artista é fundamental pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque a ética, ela fala exatamente da conduta, do respeito em relação ao outro. E aí tanto política quanto ética são dois conceitos, dois pensamentos que são fundamentais para quem lida com o público aprofundar, refletir um pouco, porque quando você vai fazer qualquer ato público, qualquer que seja, mesmo assim no seu trabalho, qualquer que seja ele, na sua escola, se você está na rua, se você está no trânsito, você está sempre com outros. E se existem determinadas regras que sinalizam, que fazem com que aquelas pessoas tenham um tipo de conduta, por mais que a gente concorde ou não, por exemplo, se você tem uma conduta dentro do trânsito, né? O sinal verde, vermelho, amarelo, que são estipulados ali e todos concordam em princípio.
Claro que poderia ter sinais de várias cores e ter outras formas ali de lidar com o trânsito, mas ficou estipulado assim e a gente, para bem viver melhor, para que as coisas andem, para que a gente não tenha que parar para pensar como é que seria interessante essa lei e tal, a gente concorda em princípio. Então tem uma questão, existe um acordo, esse acordo a gente tem que saber qual é. Então falando do teatro, existe um acordo no teatro que é o princípio básico, tem uma hora para começar, tem uma hora para terminar, enquanto o espetáculo está rolando, não se conversa na plateia, não se conversa alto, porque as outras pessoas podem não ouvir. Normalmente tem uma orientação no teatro que não se pode fotografar, porque se você fotografar com flash, atrapalha o ator que está em cena. Então tem uma série de condutas ali que são condutas coletivas. Então, em princípio, a gente aceita essas orientações porque é um jeito de conviver ali em paz. Então, este aceitar ou não, isso de você, na sua conduta ali, você ir de acordo com as normas que foram estabelecidas por aquele coletivo, para aquele coletivo funcionar, isso é um ato político. Por exemplo, uma coisa super simples, isso é um ato político. Porque se de repente você resolve começar a falar alto enquanto o ator está em cena, primeiro é antiético, porque todo mundo que está ali já previamente pagou o ingresso, já previamente ficou de acordo com aquela norma básica ali. Então se você não está de acordo, então não vai. Então isso para falar do conceito de uma coisa do espaço do teatro, não sujar, não sair sujando o espaço da poltrona, da onde você está. Aí tem os bastidores, a ética, o conceito de ética dos bastidores. Como é que você vai tratar os maquinistas, como é que você vai tratar as camareiras, como é que você vai deixar, se você vai deixar o seu ambiente limpo, o seu ambiente sujo. Então, todo esse aspecto, ele é político também. Por quê? Porque ele vai influenciar o outro. E nós lidamos o tempo todo, não só com a plateia, mas com a plateia que está ali, que está vendo, mesmo que seja filme, seja TV, que é uma imensidão maior, porque vão ser vistos além do tempo do ao vivo do teatro. Você aí que está me vendo agora, por exemplo, não sei quando você vai ver, né? Mas, então tem uma atuação grande de influência, mas o que você vai deixar como mensagem para as pessoas que estão te vendo? Isso é numa entrevista, isso é num depoimento e isso é também na opção que você vai dar para uma determinada ação de uma personagem. Então, por exemplo, se você vai colocar uma ironia, ali está escrito uma situação pública. Então, é uma personagem que você está numa fila. Sei lá, você está numa fila de banco, uma fila, e alguém fala, ó, a sua fila é aquela ali. Se você faz um olhar de ironia, tá, pronto. Você já disse um monte ali. E tudo bem, porque aquilo ali não estava escrito que você tinha que fazer esse olhar de ironia ou não, ou se você simplesmente aceita. Então, são esse tipo de coisa que você percebe na sua linguagem para onde você está indo. Se você concorda com preconceito, com censura, abuso de poder, com uma série de coisas ou não. Só que quando a gente não pensa nisso, muitas vezes a gente faz sem querer ou expressa opiniões que não sabe no que vai dar. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que foi uma coisa assim que para mim foi uma lição que eu tive. Então eu fui na cidade que eu nasci, em Rosário do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, é uma cidade de rio. E aí eu fui visitar meus pais e tinha uma enchente na cidade. Só que quando eu cheguei eu vi a enchente, né? Mas a praia estava tão linda. Era uma luz tão maravilhosa naquele rio que subiu, né? Ele subiu e o dia que eu cheguei lá e vi, foi uma coisa tão bela, tão bonita que eu tirei uma foto na enchente. Mas era uma foto na enchente, mas o que se via atrás? Era o rio maravilhoso. E eu tirei uma foto com aquela beleza toda daquele rio sorrindo. Aí o que aconteceu? Alguém viu que eu publiquei a foto. No texto eu dizia, infelizmente essa beleza toda, mas infelizmente isso tem uma enchente aqui que está afetando muitas famílias. Aí o que aconteceu?
publicaram me criticando porque eu tinha a Leona Cavalli, vai lá e tira foto na enchente, como se fosse uma coisa assim, fazendo publicidade da enchente, uma coisa horrível. Então eu aprendi isso, porque de fato foi horrível para mim, porque a minha intenção, imagina, a minha intenção ao contrário, era falar da enchente que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo era uma imagem muito bonita, então era falar de ambas as coisas, mas foi péssimo. Foi uma atitude política minha impensada. Então, qual é a mensagem que a gente quer passar? Então, isso eu dei um exemplo assim, de um erro meu, porque eu não me liguei nisso. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, que é realmente um preconceito que se tem em relação à política. Nesse momento, eu acho que é um momento de rever isso, porque a gente está cada vez mais percebendo que a decisão que se tem na hora de votar mesmo é uma decisão que influencia diretamente em todos os aspectos da nossa vida e que por isso nós não podemos ficar indiferentes. Você pode até escolher votar ou não, mas se você escolher não votar, você também está tendo uma atitude política, você também está apoiando alguém que está ganhando com isso. Para mim, o que acontece? Eu sempre tive uma certa rejeição com política, porque política para mim não é partido. E é aqui que eu quero chegar. Com você que é ator, é atriz ou artista, normalmente o artista tem uma certa dificuldade com essa coisa do partido. Por quê? Porque partido é uma invenção muito posterior ao sentido da política mesmo, né? A política como possibilidade de uma conduta coletiva em função do bem e da paz comunitária da polis, da cidade, né? Porque o partido, ele justamente, ele é uma parte. Então, se você escolhe determinado partido, você está escolhendo, primeiro, os princípios idealizados por algumas pessoas, porque são aquelas pessoas, normalmente as fundadoras do partido, e aí não são poucas pessoas que têm que falar por todas, e aí normalmente estas pessoas representam ali uma série de valores, de categorias, enfim, que muitas vezes não tem a ver com aquilo que você está pensando naquele momento. Você até gostaria de votar, por exemplo, naquela pessoa e na outra pessoa que é de outro partido. Isso comigo já aconteceu várias vezes. Então você tem que lidar com a política partidária. Então este partido ou aquele partido você vai estar escolhendo entre determinada visão, determinado conceito de um ou de outro. E ainda mais quando eles começam a brigar, porque é uma parte brigando com outra parte. Eu aqui não estou falando de posição partidária, tá? Eu estou dando a minha posição aqui e estou falando disso aqui no nosso canal, aqui no Leona Cavalli em Rede, apenas para trazer isso em você e a gente chegar junto na necessidade que, como artistas, nós temos de refletir sobre isso. Porque se a gente não reflete sobre isso, nós somos agentes inconscientes exatamente disso, porque não há como fugir da política quem vive em sociedade. Então, eu nunca gostei de me identificar assim, de militar, né, num partido específico, porque eu acredito em pessoas. Eu acho que uma pessoa é uma revolução. Você pode mudar a sua vida e você mudando a sua vida, você muda a vida de quem mora com você, da sua família, de pessoas que te veem, que te ouvem. E é sempre assim, a revolução ela é sempre individual, ela sempre parte do indivíduo, porque se ela não partir do indivíduo, ela não é real. Não adianta eu ficar aqui falando do mundo ideal, do que eu acho que o mundo deveria ter, mais ética, mais liberdade, mais igualdade, mais justiça, mais amor, mais arte, mais fraternidade, se eu não trouxer isso para mim, se eu não procurar viver assim. E esse é o ponto exatamente que todos os princípios, as filosofias, os pensamentos políticos, eles chegam nessa questão. Os indivíduos têm que trazer para si, porque se não trouxerem para si não adianta nada. Então, eu estou dizendo isso porque eu não acho que política seja uma atuação de partidos. Para mim, enquanto atriz, política é exatamente a possibilidade de um bem comum. Pode até parecer abstrato, e acho que até muitas vezes.
mas eu acredito nisso. Então eu vou sempre acreditar nisso. Que, por exemplo, quando você chega para fazer um elenco, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então, eu tenho uma personagem que é uma personagem que ela é antagonista de outra, tá? Então isso é um cuidado que tem que ter muito, que aí é você ficar atento, primeiro, de não se identificar com a personagem, deixar a personagem lá no ambiente da atuação, no palco ou no set, e perceber que existe uma política ali que às vezes não é chamado por esse nome, mas que é a conduta de paz, de bem-estar ali do set ou do teatro, enfim, do ambiente em que você está. Então você ter uma relação de respeito com o seu colega, ter uma relação de respeito com quem está ali, isso vai influenciar diretamente. Respeito quer dizer, respeito é também alegria, é também ajudar se for preciso, é também manter um ambiente de serenidade de espírito, de amor, de colaboração, não ficar reclamando. Eu acho horrível isso. Eu acho horrível isso. Isso eu quero dizer para você. Ficar reclamando do trabalho que você está fazendo é a pior coisa que existe. Eu acho isso. Você ficar no camarim ou nos bastidores falando mal da direção, falando mal do público, falando mal da história que você está contando, falando mal um do outro, falando mal do que quer que seja, é uma coisa assim completamente destrutiva, que não traz absolutamente nada de bom, porque não vai mudar. É destrutivo para si, para o outro e para o trabalho coletivo, e é antiético. Então, também politicamente, porque você tem que pensar nisso, você tem que pensar o que a sua palavra está imprimindo no ambiente, né? O que a vibração da sua palavra, você fala, ai, que saco. Ah, essa novela tá horrível, ah, esse filme, ai, meu Deus, essa direção, esse diretor, essa diretora, ah, porque não sei o que, ah, porque o fulano. O que isso vai trazer de bom? Vai mudar ele ou ela? Não. Vai mudar a história? Não. Vai mudar o Ibope, o público? Não. Agora, vai ser pior para você? Vai. Porque você vai estar gerando aquilo em você. Aquela energia ruim vai estar circulando em você. E, ao mesmo tempo, a sua atuação ali vai ser completamente negativa. Então, aqui que eu quero chegar. Isso também é política, porque isso também fala do ambiente. E isso é ética, porque isso fala do ambiente. Então, a gente precisa estar atento a isso para poder ser a mudança que a gente quer no mundo. Essa é uma frase que todo mundo conhece, né? Ser a mudança, mas ela é absolutamente real. Para a gente poder efetivamente ser melhores, ser um mundo melhor e poder também aprender. Porque a frequência do aprendizado, onde você se coloca para poder aprender, para poder, inclusive, aprender com seus erros, inclusive se transformar, ela precisa de um mínimo de harmonia. Ela precisa de um mínimo de um ambiente de paz. E aí isso cabe a nós gerar. Então, não podemos nos negar, porque senão a gente está negando a si mesmos e negando aquilo que a gente escolheu, aquilo que a gente gosta, né? E aqui estou falando de qualquer atuação que envolva o outro, inclusive a arte, né? Mas a arte de viver, a arte de conviver. Então a gente não pode se negar a olhar para o outro, a contracenar com o ambiente em que a gente está, com consciência. E ao mesmo tempo nós podemos fazer coisas muito boas. Às vezes coisas impensadas, quando a gente resolve ajudar o outro. E aqui é um salto. Quando você resolve ajudar o outro. Quando você resolve ter uma atuação, seja uma atuação social apoiando alguma causa, eu, por exemplo, faço parte de uma ONG chamada ONG Paz Sem Fronteiras, que é uma ONG que atua através da cultura da paz e que auxilia comunidades carentes, auxilia indígenas, auxilia artistas de circo, enfim, tem uma atuação bastante grande, que depois um dia eu faço um vídeo só falando sobre isso, mas é uma atuação consciente que eu tenho e que me traz um retorno imenso como ser humano e que é um encontro de várias pessoas que ajuda muita gente. Então, eu tenho certeza que se você participar de algo, qualquer movimento que seja, pode ser um movimento, por exemplo, ecológico, plantando,
plantando coisas, né? Plantando mudas, espécies de mudas raras, ajudando os animais, ajudando as crianças, ajudando qualquer forma de auxílio ao próximo, você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem. E o ator não pode se negar a isso, porque o ator ele representa a humanidade. Ao contar uma história, nós representamos naquele momento a humanidade. Então nós não nos podemos nos negar, a hora que a gente para de contar a história, a atuar na história do nosso mundo, do nosso país, e não só ficar lá aquele ator que só pensa no outro quando vai contar uma história, quando vai encenar. Ser cidadão, se interessar, ler, conversar com o outro, auxiliar no que for possível, faz parte do nosso ofício. Então, eu tive uma experiência também que me trouxe uma consciência muito forte, que foi uma experiência que eu vou contar rapidinho para vocês, que eu tive quando eu fui assistir um espetáculo no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo. Tem um teatro lindo que é o Teatro São Pedro, que ele tem uma arquitetura semelhante ao do Municipal de São Paulo, com aquelas frisas, assim, três balcões, maravilhoso, o teatro maravilhoso. E o teatro, eu soube quando eu fui assistir uma peça lá, ele era só para ópera, só para musicais, ele não era aberto para teatro de prosa, né? E eu soube que ele estava com o anexo, ele tem um anexo, atualmente foi preservado o anexo, em que eram guardados os figurinos, e que o anexo ia ser derrubado porque iam construir um prédio. Só que a arquitetura maravilhosa do Teatro São Pedro, você olhando de fora, a arquitetura é uma só. O teatro e o anexo, você não sabe o que é anexo, faz parte de uma arquitetura só. Ou seja, ia tirar uma parte do prédio. E eu fiquei tão indignada com aquilo, que eu fui perguntar, comecei a perguntar para as pessoas o que a gente pode fazer, é possível fazer alguma coisa? E o diretor do teatro na época me disse, olha, só se alguém, uma pessoa física, entrar na justiça pedindo que seja parado esse processo aí que vão derrubar, enfim, pedindo essa intervenção como pessoa física para que seja preservado o teatro, entrar com uma ação na justiça mesmo, pela preservação do teatro. E eu entrei, eu fui procurar na época a Beatriz Segal, que é uma grande atriz brasileira que faleceu há pouco, foi uma atriz maravilhosa, dos palcos, da televisão, fez personagens incríveis na televisão também. E ela foi proprietária do teatro antes do teatro pertencer ao governo do estado de São Paulo, antes do teatro ser tombado. E eu fui procurar a Beatriz Segal. E para mim foi uma honra procurar a Beatriz Segal, porque é uma grande atriz maravilhosa, e eu fui procurar ela para a gente expor isso a ela. E ela ficou muito tocada. E eu falei, Beatriz, eu vou entrar como pessoa física com uma ação na justiça. Procurei um juiz amigo meu na época e eu tô aqui te pedindo se você poderia entrar junto comigo. Eu fui ousada também de pedir isso, né? Mas ela topou e nós entramos. E na época nós entramos então com essa ação e procuramos a secretária de Cultura da época, que era a Cláudia Costinho, aqui do estado de São Paulo, e pedimos a intercessão. Enfim, a gente fez um movimento. E aí teve o Renato Borg, teve vários outros atores que entraram, que apoiaram, já virou um movimento e nós ganhamos. Nós ganhamos e o teatro foi preservado. O prédio do teatro foi preservado como era originalmente, ou seja, com um anexo também funcionando com o seu acervo. Isso foi uma coisa que eu fiz, foi um ato político. Foi um ato político por quê? Porque efetivamente resultou em alguma coisa boa para a cidade, para o teatro, mas o que foi mais importante para mim? Não foi nem o resultado, claro que o resultado era o que a gente queria, mas não foi nem assim a dimensão que ganhou. Eu já participei de outros atos de defesa de teatro, como o próprio Teatro Oficina, que eles têm uma luta grande para a preservação lá do espaço do teatro, enfim, de outros espaços públicos. Mas o que para mim foi importante foi a iniciativa, essa coisa de eu posso contribuir. Imagina para mim, gente, quando ele falou assim, alguém tem que entrar com uma ação na justiça, eu falei, eu entro. Pô, deu trabalho, mas se eu parasse para pensar, o que eu pararia para pensar? Eu falo, não, imagina, eu vou entrar lá, eu mesmo, você acha que vai fazer alguma diferença eu entrar e isso vai
ter algum resultado na preservação do teatro, se eu pensasse, eu não entraria. Porque eu ia achar que não ia ter resultado nenhum. Mas eu não pensei, porque eu realmente fiquei muito tocada, porque o teatro era muito lindo e aquele teatro não podia ser... A arquitetura dele não poderia ser abalada porque iam construir um prédio de apartamentos, que poderia ser construído em qualquer outro lugar. E abalaria a estrutura da arquitetura. Então, esse é o ponto. É você se importar. É não ficar indiferente. E se por acaso você perceber que você está indiferente, não deixe, faça alguma coisa, reaja. Não deixe que o outro ser humano, a dor do outro ser humano seja indiferente, que as coisas belas da sua cidade sejam indiferentes, que o seu país seja indiferente, que a sua vida seja indiferente, que a sua passagem por esse mundo, por esse planeta, por esse país, por esse tempo em que estamos vivos, não seja nada, seja indiferente, tanto faz você ter vivido como se não ter vivido. É forte isso, mas é por isso que a gente está vivo e que a gente se dedica também a contar histórias. Por isso, essa paixão pela humanidade, pelo ser, por estar aqui, para a gente poder ter voz para contar uma história para o outro. Agora eu quero propor para você um exercício muito simples, que é você perceber onde você é indiferente. Onde tem uma coisa que acontece na sua cidade, na sua rua, no seu vizinho, e você não percebe. Então, por exemplo, tem um mendigo na sua rua, que mora na sua rua. Você é indiferente ou aquilo te toca? Às vezes você dá alguma coisa para ele ou nunca. Quando você dá? Então, uma árvore que alguém tirou da sua rua. Se você perceber que você é indiferente, é legal, porque ali você já está percebendo a sua indiferença. Então, perceba e se pergunte: como eu posso fazer a diferença? Como eu posso fazer a diferença nisso? Às vezes é uma coisa muito simples, mas perceba que uma ação faz a diferença. Então, eu faço esse desafio para você. Faça uma ação que você perceba que seja a diferença na sua vida e na vida de outra pessoa. Mesmo que simples, mas faça, tá? Então se inscreve no canal se você está curtindo, manda sugestões, manda crítica, me fala se você tem vontade de ouvir mais sobre algum tema, porque é muito legal para mim saber se você está curtindo ou não. E se inscreva, divulga para outras pessoas, porque é bacana que Leona Cavalli em rede, fique mais em rede, chega para mais pessoas, para a gente fortalecer aí essa rede de amor à arte, para atuar sempre junto com você, com mais gente. É muito legal, para isso que a gente está aqui. Beijo!